às portas, nos portais. Sabalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviar-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cesaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sabalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Glória a Deus, se assente dando glórias e exaltando o nome do Senhor. Amém. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar sendo ministro da palavra dEle aqui neste lugar. Queria agradecer também aos pastores, pastor Suelen, pastor Renato, pela oportunidade. E que Deus já está falando desde o início do culto, eu creio que Ele vai continuar falando sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, é uma palavra conhecida. Nós tivemos aqui, alguns dias atrás, um estudo pelo nosso pastor, ao qual ele trouxe ali algumas coisas para que viesse de entendimento para nossas vidas. É um livro ao qual muitas das vezes as pessoas lêem bastante ele, em algumas ocasiões, em algumas oportunidades. Esse livro de Neemias é um livro de grande valia sobre as nossas vidas. Eu queria aqui explicar um pouquinho daquilo que Deus me deu entendimento para trazer para os irmãos. Durante um bom tempo, a Babilônia havia se tornado uma grande potência no mundo, onde Nabucodonosor ele teve uma grande estratégia que foi trazer os sábios de Jerusalém, as pessoas que tinham os grandes, maiores conhecimentos em Jerusalém. Nabucodonosor, com toda a sua inteligência, quando ele invade a cidade de Jerusalém, ali então, na primeira invasão dele, ele traz ali as pessoas mais sábias para dentro da Babilônia, porque ele sabia que ele tinha que deixar ali a ciência, ali a tecnologia daquela época mais avançada dentro da Babilônia. Então, quando Nabucodonosor ele invade a Babilônia, ali em Jerusalém, ele vai trazer Ananias, Daniel, Misael, ele vai trazer ali Azarias, que são os mais inteligentes daquela época, para dentro da cidade. Só que a Bíblia ela nos narra que ali teve 3 invasões dentro de Jerusalém. A primeira invasão, Nabucodonosor ele traz ali os sábios para fortificar o conhecimento dentro da Babilônia. Na segunda invasão, ele vai trazer 10.000 judeus. Esses judeus ele vai ali trazer como cativo para dentro da Babilônia. E na sua terceira invasão, é aonde eles destrói os muros, queima as portas e destrói o templo em Jerusalém. Então Nabucodonosor, com toda a sua inteligência, com toda a sua estratégia que ele tinha, ele traz esse povo para cativo dentro de Jerusalém. Só que Deus ele tinha já falado no livro de Isaías 45, que ali ia levantar um homem por nome Sírio, que ali ia libertar aquele povo. Deus ele já tinha uma promessa sobre aquele povo de Jerusalém. Os judeus eles já sabiam que Deus ele ia enviar ali pessoas para tirar eles dali. Porém, Deus ele sabia que os judeus tinham que passar por este processo para eles ser alinhados. Eles precisavam voltar à origem, eles precisavam entender o que de fato Deus queria para eles. Então assim Deus ele permite, porque lá atrás Jeremias ele vai falar para o povo que Deus ia enviar ali a Babilônia, Nabucodonosor, para invadir Jerusalém, para levar eles como cativos. Mas esse povo era um povo que é incrédulo, é um povo que não acredita.
É um povo que deixa de lado quando um profeta se levanta e direciona a palavra sobre eles. Então esse povo é um povo que teve que passar por esse processo, é um povo que teve que passar por um processo ao qual ia arder, ao qual ia doer sobre a vida deles, porque ali Ezequiel, ele vai dizer que ele mandou, que ele vai falar que o povo tinha que construir casas em Babilônia, plantar na Babilônia, porque ali o povo já estava desanimado. O povo já estava sofrendo muito, pastor Murilo. O povo já estava num período de cativo, que eles estavam ali desanimados por tudo aquilo que aconteceu sobre a vida deles. Então aquele povo que outrora era um povo alegre, um povo que louvava, um povo que cantava, era um povo que estava desanimando. Era um povo que não queria saber mais das coisas que Deus tinha prometido sobre a vida deles. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 137, que esse povo ele vai pendurar as suas harpas nos salgueiros, porque eles não tinham mais vontade de louvar, eles não tinham mais vontade de cantar. Haja vista que esse povo judeu, o cântico, o louvor, para eles era de grande valia, era um povo alegre, era um povo que gostava de louvar. Só que o povo ele estava tão desanimado com tudo que tinha acontecido sobre a vida deles, que eles, por um momento, eles deixaram de lado aquilo que tinha de promessa para eles e começaram a se entristecer pelo fato de eles estar em um local onde eles eram cativos. Só que Deus tinha uma promessa sobre a vida deles. Quando Deus ali, ele fala que ia levantar Sírio para invadir a Babilônia, quebrar as portas de bronze, derrubar ali os ferrolhos, Deus ele já tinha avisado, vocês vão passar por isso, mas eu vou resgatar vocês. Eu vou trazer de volta. Então assim, quando Sírio, um rei da Pérsia, ali ao qual Deus permitiu, aparentemente, talvez ele poderia ser até um homem ímpio, mas foi Deus que capacitou, Deus que colocou ele para fazer aquilo que era a vontade dele, de Deus. Quando Sírio, um rei da Pérsia, se levanta, que ali tinha um outro reinado que chamava Medo. Quando se junta, que ali se torna Medo-Pérsia. Ali então eles invadem a Babilônia. E ali ele tira aquele povo judeu onde estava cativo e leva para a Pérsia. Aquele povo ali estava tendo uma esperança. Aquele povo ali já ia iniciar algo de mudança para a vida deles. Então aquele Sírio, aquele rei que tirou aquele povo e levou ali para a Pérsia, ali já era algo de Deus se cumprindo na palavra sobre a vida deles. Era um povo que era necessário passar por esse período, por esse processo. Quando eles estão ali na Pérsia, Deus então ele começa a trabalhar em favor dos judeus. Israel já estava desanimado. Eles não queriam saber mais das coisas de Deus. Eles não queriam saber mais daquilo que Deus tinha prometido sobre a vida deles. Então ali Deus, diversos momentos, o povo judeu tentou levantar a cidade de Jerusalém. Foi dito aqui pelo nosso pastor Renato, no livro de Esdras. Teve ali também, mais para frente, Zorobabel, todos ali foram envolvidos para tentar levantar ali aquela cidade, para tentar animar aquele povo. Só que como Deus ele tinha prometido algo, então ali Neemias, sendo copeiro do rei Artaxerxes, ali ele servia aquele rei com excelência. Ali ele fazia a sua função com excelência, ele estava numa zona de conforto. Então ali Neemias ele fica sabendo pelos seus irmãos que a cidade de Jerusalém está destruída, que os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Então naquele exato momento Neemias ele tem uma atitude, que é orar e jejuar. Quando nós oramos e nós jejuamos, nós começamos a abrir um acesso para ter um diálogo com Deus.
Neemias, naquele momento, ele sente a necessidade do povo de Jerusalém. Ele sente ali a comoção, ele precisa fazer algo para que mude aquele cenário, para mudar aquela situação do povo de Jerusalém. Então Neemias, ele ora durante um período, ele jejua durante um período. Palavra muito conhecida. Quando Neemias, ele vai servir ali o vinho para o rei, com a sua expressão, ele estava triste. Ele então, o rei olha para ele, identifica que ali o seu semblante já era de tristeza. E ali começa o acesso de Deus para a mudança daquilo que ele quer. E quando Neemias ali, ele indaga, ele fala com o rei, ele fala que as cidades estão derrubadas, os muros estão quebrados e as portas estão queimadas. Ali então começa ali uma permissão do rei Artaxerxes sobre a vida de Neemias. Neemias, ele tinha submissão, ele entendia que tinha um rei sobre a vida dele, ele entendia que ele precisava de um acesso para chegar até Jerusalém, mas antes disso ele orou a Deus, ele pediu para Deus, imagino eu, Neemias de joelho, dobrando e falando: Senhor, toca no coração do rei, mostra para ele que tem uma necessidade para com o meu povo, eu preciso chegar lá, e eu preciso de algumas armas, eu preciso de algo que seja diferente, porque eu vou ter ali um obstáculo para chegar até Jerusalém. Então Neemias ali, ele chega até aquele rei, e aquele rei assim permite ele ir até Jerusalém, para ele fazer aquilo que ele teve no seu coração, porque foi permissão de Deus sobre a vida dele. A palavra do Senhor, ela nos mostra que quando Neemias ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que Neemias vai fazer, se não me falha a memória, durante 3 dias, ele vai levantar, ele vai pegar ali uns moços com ele, algumas pessoas, e ali ele vai fazer um percurso, ele vai olhar ali toda aquela cidade. Só que o que é mais interessante nisso, que aqueles que estavam com Neemias não sabiam o projeto que tinha no coração dele. Tem coisas que você não precisa falar, só basta agir. Então Neemias, ele anda com aqueles, mas ele não fala o que tinha dentro do seu coração, pastor Murilo. E o que me chama a atenção, que quando Neemias, ele vai falar para aqueles que estavam com ele, eu imagino Neemias organizando toda aquela situação, colocando aquele povo e direcionando a palavra para eles. Lembrando que era um povo que estava triste, um povo sem motivação, um povo não tinha intenção nenhuma de trabalhar. Só que eu começo a entender que o que motiva eu e você a fazer algo para Deus é a palavra. E quando Neemias ele ali começa a falar, eu já começo a imaginar aquele povo se movimentando, aquele povo prestando atenção na palavra de Neemias e ouvindo uma palavra de motivação para eles, e a palavra é direcionada para eles, e eles ali começam a se motivar, e ali eles começam a ter a intenção de levantar os muros de Jerusalém, e eles começam a ter ali uma motivação de restaurar as portas que estavam queimadas. Aquele povo, ele volta a ter alegria no seu coração. Neemias, ele direciona a palavra para eles. A palavra do Senhor nos mostra que ali eles fazem grupos para começar a atuar dentro de Jerusalém. Se eu não me engano, é aproximadamente 12 portas que tinha dentro de Jerusalém. Cada porta tinha um motivo, tinha a porta do peixe, porta do gado. Jerusalém, ela precisava ser restaurada, ela precisava voltar ao que era antes. Vamos lembrar que uma cidade destruída é uma cidade sem proteção. Uma cidade sem muro qualquer um pode invadir. Uma cidade sem muro fica ali aberto para aqueles que não têm uma intenção maligna conseguir entrar dentro dela.
Só que a cidade de Jerusalém, ela precisava de algumas situações. Quando a cidade ela é derrubada os muros, queimada as suas portas, ali a economia da cidade já não tinha mais, porque tinha muitos comércios ali dentro. Então dentro da cidade precisava algo para motivar mais uma vez o povo. Não tinha economia, era uma cidade quebrada, era uma cidade sem finanças, precisava de algo diferente sobre aquela cidade. Só que quando Neemias ele começa ali a restaurar os muros, restaurar ali as portas, aqueles grupos que estavam juntamente ali com ele, fazendo aquela obra, motivado pela palavra. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Neemias capítulo 6, é aonde começa o início dos problemas. Ali se levanta Sabalate de Tobias, Sabalate, levante Tobias, e levanta também Gesem. Sabalate é ali um homem insistente naquilo que ele queria. Quando ele fica sabendo que Neemias está terminando a obra, restaurando tudo, ele começa ali a afrontar Neemias. A palavra nos diz que por 5 vezes ele tentou parar o projeto na vida de Neemias. A primeira vez ele chega, ele fala, ele indaga, ele tenta colocar no coração de Neemias, para Neemias não terminar aquela obra. A segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa, e ele é insistente. Na 4ª vez ele também faz a mesma coisa. Só que a palavra do Senhor nos diz que na 5ª vez ele faz uma estratégia diferente. Ele envia uma carta. Naquela época ele envia uma carta aberta. A carta aberta simbolizava, quando ela era aberta, enviada para alguém, ela simbolizava ali que tinha que ser lida naquele momento para todos ouvir o que tinha naquela carta. Sabalate, ele é insistente. Ele quer acabar com a obra que Deus colocou sobre a vida de Neemias. Só que o interessante é que todas as vezes que ele se levanta para afrontar Neemias, Neemias vai dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Quando ele chega até Neemias mais uma vez, Neemias fala de novo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Ei, meus irmãos, talvez você está aqui hoje, talvez você iniciou algo sobre a sua vida, talvez você está começando uma obra, o inimigo ele está se levantando, o Sabalate da sua vida está se levantando, está falando para você: ei, para, não faça mais isso, não vai dar certo, não continua, você vai ser um fracassado, para por aí, não vai dar certo isso que você está fazendo. Aí eu fico imaginando, e Neemias vai falar: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Eu falo para você nessa noite, quando o Sabalate entrar sobre a sua vida, tentar te barrar, só fala-se para ele: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Você não vai parar, você não vai desistir. Se tacar pedra, você vai continuar. Se lançar algo sobre sua vida, você vai continuar, porque você já está no projeto, você colocou no seu coração que você está fazendo uma grande obra, de modo que você não pode descer e nem parar. O inimigo ele é insistente sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos no mundo, as coisas eram muito boas, não tinha levante, não tinha, era gostoso, sim, era gostoso.
Você estava ali, não se preocupava com nada. Mas quando você conhece o Evangelho de Cristo, quando o Senhor Todo-Poderoso, Ele te aceita, Ele te lava, Ele te muda, Ele fala: ei, agora você é meu filho. As coisas mudam sobre você, sobre a minha vida. Seria muito estranho se eu e você não tivesse prova. Seria muito estranho. Estranho demais. Seria muito estranho se eu e você não tivesse nenhum levante do inimigo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seria muito estranho. Porque a partir do momento que você está andando no caminho do Senhor, meu irmão, vai levantar muito Sabalate sobre a sua vida. Vai levantar muito Tobias sobre a sua vida, Gessém. Vai levantar. Isso é o preço do Evangelho. Mas quando nós entendemos que o projeto está dentro do nosso coração, que aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas é maior do que aquilo que está nos afrontando, nós entendemos que o Senhor, Ele está conosco em todo momento. A luta, ela vai vir para tentar derrubar, ela vai vir para tentar parar, mas você vai dizer: ei, o projeto, ele já está dentro do meu coração. A proposta de que Deus colocou para mim fazer foi financiada por Ele. Foi Ele que colocou sobre a minha vida. Então quando Ele coloca sobre a minha vida, Sabalate nenhum vai barrar, Sabalate nenhum vai conseguir brecar aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Então é Deus que está colocando, e é Ele que vai prover todas as necessidades sobre a sua vida. Ei, Neemias, ele chega na cidade de Jerusalém. Pastor Murilo, ele começa a construir aquele muro. Em 52 dias eles finalizam a construção. Vale lembrar que ficou muitos anos daquela forma, Jerusalém destruída. O povo tentava, mas no meio do caminho desistia. Um povo que não tem projeto sobre a sua vida, dificilmente ele vai conseguir atingir o alvo. Porque ele não tem projeto. Ele não tem aquilo que Deus colocou para ele fazer. Quando eu e você não temos projeto sobre aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, esquece, não vai dar certo. Quando Deus nos chamou, Ele falou: ei, você vai ser aquele que vai pregar o Evangelho, você vai ser aquele que vai fazer isso, você vai ser aquele que vai entrar nas casas, você vai ser aquele que vai entrar nos becos, nas vielas, você vai ser aquele que vai pregar nos presídios, nos hospitais, você vai ser aquele que vai fazer a minha obra. Só que o interessante, cada um de nós tem algo que Deus colocou sobre as nossas vidas, e quando Ele coloca, Ele nos capacita para isso. Então, irmão Edgar, eu entendo que quando Deus ele coloca sobre nossos corações aquilo que Ele planejou, não vai dar errado, não vai parar. É porque Ele colocou sobre nossos corações. Neemias, ele tinha algo dentro do coração dele. Ele tinha um projeto, ele tinha ali a vontade de fazer, ele tinha disposição e ele tinha vontade de chegar lá e fazer a obra que Deus colocou sobre a sua vida. O que está faltando muito hoje nas igrejas, no povo que é escolhido de Deus, porque muitas das vezes Deus ainda coloca o projeto, mas você não tem ânimo para fazer, você não tem vontade para ir, você não quer se capacitar para aquilo que Deus te colocou para fazer. Ei, Neemias não chegou lá de qualquer jeito, não foi assim. Neemias se preparou para chegar lá na cidade. Quando você tem um preparo, é diferente. Porque quando você se prepara para aquilo, dificilmente você vai ser envergonhado. Você não vai ser, melhor dizendo, porque você se preparou. Sabalate se levantou sobre a vida de Neemias. Se Neemias não tivesse se preparado, ele seria envergonhado. Ele não ia conseguir fazer aquilo que Deus colocou. Não.
Então Neemias se preparou. Neemias se capacitou. E diante de tudo isso, ele teve o desejo de chegar na cidade e fazer a diferença. Neemias, ele foi diferente no meio daquele povo. Neemias, ele foi aquele que Deus escolheu para fazer a diferença em Jerusalém. Chegando na cidade, em momento nenhum a palavra vai nos dizer que Neemias já sabia do que ele ia enfrentar. Não. Quando ele chega na cidade, que começa os levantes sobre a vida dele. Se ele não tivesse se preparado, pastor Renato, dificilmente ele ia conseguir. Ia desistir. Então ele se preparou. Ele não sabia que quando ele ia chegar naquela cidade, ia levantar Sabalate sobre a vida dele. Não. Ele não sabia que quando ele chegasse naquela cidade, enquanto ele tivesse com uma mão trabalhando, a outra ele ia ter que estar se protegendo. Ele não sabia disso. Não. Ele não sabia que quando ele chegasse naquela cidade, ele ia pegar um povo desanimado. Um povo que não queria saber mais de nada. Ele não sabia. Mas pelo fato dele ter se preparado, quando ele chega na cidade, ele é a diferença daquela cidade. Ele é a diferença de Jerusalém. Ele se preparou, ele se organizou. O que falta nas nossas vidas é a organização, as coisas de Deus. O que falta nas nossas vidas é preparação. Talvez você está aí na nave da igreja falando: o meu chamado é para louvar. Mas eu te digo, quantas vezes você ensaiou para louvar? Quantas vezes você se preparou? Você está se preparando? Talvez você está aí na nave da igreja e falei: ei, meu chamado é para pregar. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você procurou se aperfeiçoar? Neemias, ele se preparou. Se você não tiver um preparo, você não consegue. Se você não tiver um preparo, você não vai ser capacitado para aquilo que você quer. A palavra do Senhor nos mostra que quando Neemias, ele ali está finalizando aquela obra em Jerusalém, Sabalate, não contente, ele arma outra estratégia para tentar parar. Ele envia ali um moço com uma carta aberta, para tentar afrontar, tentar parar Neemias mais uma vez. Quando ali aquele moço chega até Neemias, naquela carta estava dizendo que Neemias ia se proclamar rei sobre Jerusalém. Olha o que estava a estratégia do inimigo. Naquela carta estava dizendo que Neemias ia se proclamar rei, ia ser o rei dos judeus. O inimigo, ele é astuto. O diabo, ele é insistente. Ele é muito insistente. É uma qualidade dele. Ele é muito insistente. Coisa que eu e você não somos. Talvez falta na nossa vida a insistência para adquirir algo. O diabo não. O diabo, ele é insistente. Ele permanece. Ele quer fazer aquilo que ele quer destruir. E naquela carta, então, que ele envia, ali onde está dizendo que Neemias ia se proclamar rei de Jerusalém, mais uma vez, Neemias diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. O que eu entendo com isso? O diabo, ele tentou te atacar fisicamente. O diabo, ele lançou algumas estratégias para tentar barrar você no percurso do caminho. Ele levantou muralhas, ele lançou setas,
levantou pessoas para te afrontar, para não deixar você adquirir aquilo que você quer, ou até mesmo que você está buscando para com Deus. O que eu começo a entender com isso, quando o diabo ele não consegue te atacar fisicamente, ele tenta manchar o seu caráter. Então ele tentou manchar o caráter de Neemias, porque ele sabia que Neemias ele já estava findado no propósito. Ele sabia que daquela maneira ele não conseguiria mais tirar Neemias daquilo que tinha colocado no coração dele, que era reconstruir os muros, era deixar a cidade de Jerusalém de volta o que era antes. Então ele começa a atacar Neemias no seu caráter. O diabo, com todas as suas artimanhas, ele tenta atacar o nosso caráter. Ele tenta nos barrar naquilo que ele acha que é uma artimanha. Mas quando Deus é sobre as nossas vidas, nem o caráter o diabo consegue nos atacar. Ele não vai conseguir barrar aquilo que Deus colocou. É um projeto dele. Foi ali financiado por ele. Foi ele que colocou o projeto sobre a vida. Não vai conseguir. Não vai. Então ele pode tentar, ele pode se levantar, mas ele não vai conseguir barrar o projeto. Sanbalat ele tenta de todas as maneiras barrar o projeto da construção. Talvez você está aqui nessa noite, até mesmo indagando Deus neste momento. Por que eu não consegui? Por que não está dando certo? Eu te digo, porque talvez você emprestou o seu ouvido para aquele que está tentando atacar o seu caráter. Quando você sai do projeto, do caminho que o Senhor colocou sobre a sua vida, é certeza que você não vai conseguir concluir. O diabo, com todas as artimanhas, ele tentou barrar de qualquer jeito Jerusalém para ser restaurada. Um povo que já estava triste, um povo que não queria saber mais de louvar. Era um povo que tinha uma expressão, já era cultural do povo judeu. Era louvar o Senhor, era adorar eles com a harpa. Era ali indagar o melhor louvor, entoar o melhor louvor para o Senhor. Só que um período de cativo de 70 anos desmotivou o povo. O povo já tinha reconstituído família, já tinha casas, já tinha plantações. Aquele comodismo já estava sobre a vida deles. Eles já não queriam mais. Eles já estavam na zona de conforto. Ou coisa ruim quando nós entramos na zona de conforto. Por um período da minha vida eu entrei numa zona de conforto. Sim. Porque eu não dava mais crédito para aquele que talvez seria o meu espelho. É muito ruim quando você não tem aquela pessoa que você vai olhar e vai falar: esse é meu espelho. Essa pessoa aí, eu quero ser igual a ele. É muito ruim. Num período da minha vida, durante alguns meses, eu entrei numa zona de conforto, que eu consegui ficar 3 meses sem ler a Bíblia. Eu estava numa zona de conforto. Eu não estava mais ali disposto para fazer aquilo. Quando você entra numa zona de conforto, mas quando você não está dentro da casa do Senhor, até mesmo fazendo parte, isso aí é até normal, entre aspas. Mas é ruim quando você entra numa zona de conforto fazendo parte de um ministério. Ou até mesmo fazendo parte de um projeto, de um trabalho. É muito ruim. Durante a minha vida eu estava nessa zona de conforto,
Eu não queria saber mais de subir em cima de um altar. Eu não queria saber mais de entrar dentro de um lar. Eu não queria saber mais de falar da palavra do Senhor para ninguém. Eu mostrava uma resistência dentro da minha casa. Eu mostrava um Leandro, o qual olhava para mim, não, Leandro não tem nada. Só que este Leandro, ele não estava nem mais lendo a Bíblia. Ou seja, a minha intimidade com Deus eu não estava tendo todos os dias. Muito tempo eu tinha parado. Quando você está nessa zona de conforto, se não tiver alguém para te ajudar, é muito difícil você vai sair. E quando eu estava nesse período de uma zona de conforto, o diabo ele fica lançando muitas coisas sobre a sua mente. E aquele que você dava até um crédito, você para de dar o crédito para ele. E você começa a ver nele, não mais as qualidades, mas sim os defeitos. E aí você começa a indagar, você fala, rapaz, ele fez isso, ele fez aquilo. Chegou um período na minha vida que Deus tocou no meu coração e falou, sai. Chegou a hora de você caminhar. Chegou um período na minha vida que Deus falou, é agora. Porque eu entendo que Deus olhou e falou assim, se ele não sair dessa zona de conforto, provavelmente o meu filho pode cair. Então Deus ali, ele me incomodou. E eu sim saí daquela zona de conforto. Os meus maiores espelhos que eu tinha dentro de um ministério já não tinha mais. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, se deixasse eu ficava 24 horas na sua igreja, Senhor. Se deixasse, Senhor, eu ficava em todas as casas. Eu gostava de pregar o seu evangelho, eu gostava de falar do seu amor para aqueles que necessitavam. Então Deus, ele deu aquele estralo dentro do meu coração. E quando eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor, ele despertou dentro de mim uma mudança. Tem momentos nas nossas vidas que é necessário a mudança. É necessário. E quando Deus, ele despertou dentro de mim aquela mudança, eu falei, agora é a hora de mudar. Só que a gente começa ali a duvidar ainda um pouco daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Nós, seres humanos, a gente tem esse defeito. Muitas das vezes a gente começa a colocar ali e falar, será que é para ir? E eu indagando o Senhor, falei, me dá respostas para isso. Chegou um momento que o Senhor, ele deu uma resposta no meu coração. E quando ele me deu uma resposta no meu coração, eu reconhecendo que eu era o sacerdote do meu lar, eu reconhecendo que era eu que tinha que dar o primeiro passo, porque se eu não desse aquele passo, dificilmente a minha esposa, a minha família ia estar caminhando juntamente comigo. E foi aonde Deus, ele me permitiu de hoje eu conhecer a fonte bíblica Ágape. Eu cheguei nessa igreja, na minha sinceridade, que eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Primeiramente eu falei, eu vou dar um tempo para mim mesmo. Eu vou dar um tempo para mim mesmo. E quando eu cheguei nessa igreja, é aquilo que todo mundo fala, a gente quer sentar na última cadeira. É lá no fundo. Quer ouvir o pastor Renato pregar, quer ouvir o pastor Murilo, quer ouvir os evangelistas da casa pregar. E aí você está ali sentado e você fica falando, Deus é ou não é? É aqui, Senhor. E o Senhor, ele começa a despertar dentro do meu coração. Mas tinha uma certa resistência ainda, porque eu ainda tinha que mudar o outro lado, ainda tinha minha esposa. E ali Deus começa a trabalhar no coração dela e Deus me deu uma estratégia.
Eu falei, eu vou começar a ir para os cultos todos os dias. Eu vou levar ela. E a gente começou a vir para os cultos todos os dias. Mas o que eu mais escutava era eu e ela falando, não vamos fazer nada. Vamos ficar quietinho. Tem muitos evangelistas, tem muitos pastores. Então não vamos fazer nada. Só que por diversas vezes Deus levantava alguém para falar comigo e falar, ei, você está parado, você está estacionado, não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer sobre a sua vida. E eu lembro uma vez que eu estava em um antigo ministério. E Deus, naquele momento aprove Deus de eu estar ali, juntamente com a minha esposa. E por coincidência, nesse dia quem estava ministrando era o pastor Renato. Olha como que Deus é. Eu não conhecia ninguém lá. Só conhecia o nosso pastor Gilmar. E quando eu cheguei naquele ministério que o pastor Renato estava pregando, minha esposa lançou uma palavra para mim que até hoje eu não vou esquecer. Um dia vai chegar a sua oportunidade de estar em cima daquele altar. Eu nunca vou esquecer disso. E se passou um tempo, a minha oportunidade chegou de estar em cima daquele altar. E eu comecei a ver o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente entra numa zona de comodismo, o diabo ele começa a oferecer alguns pratos para nós. É normal, ele já começou a identificar o seu erro. E ele começa a oferecer. E nós achamos que está tudo bem. Financeiramente, relacionamento, está tudo bem. É isso que o diabo planta na nossa cabeça. Só que naquela zona de comodismo, Deus começa a incomodar de uma forma diferente. E por um período na nossa vida, a gente começou a passar por uns processos dificultosos sobre as nossas vidas. E eu comecei a olhar assim e falava, eu acho que eu estou passando por isso porque eu estou lá ainda, eu estou sendo teimoso. E eu falava isso para ela. E quando Deus, ele confortou o meu coração, e eu cheguei até ela e falei, é hoje que nós vamos procurar aquilo que Deus vai colocar sobre as nossas vidas. E assim a gente fez. E hoje eu estou aqui, em cima de um altar, pregando a palavra, na igreja Fonte Bíblica Ágape. Para você ter uma noção, aquilo que estava dando errado para mim começou a dar certo. Financeiramente melhorou. Muitas situações melhorou sobre a minha vida. Hoje a gente iniciou uma construção na nossa casa que era um sonho. Estamos lá construindo. Vai ser árduo, vai ser dolorido, cansativo. Chego no trabalho, eu tenho que trabalhar até meia-noite carregando areia e pedra. Mas quando aquilo tudo estiver ali terminado, eu vou falar, ei Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado por ter me despertado e me ter dado uma nova chance. Então, meus irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite, Neemias, ele poderia parar. Neemias, ele estava dentro de um palácio, confortável sobre a vida dele, servindo um rei. A palavra do Senhor não vai nos dizer que o rei era ruim para Neemias, não. Neemias, ele era o copeiro. Ele fazia ali uma função essencial e de grande valia para o rei. Ele provava os alimentos, o vinho, antes do rei beber, consumir. Então Neemias, ele tinha uma função muito importante sobre aquele palácio, sobre a vida daquele rei. Mas Neemias poderia estar numa zona de conforto, que às vezes poderia ser melhor para ele. Mas Deus despertou na vida dele através do momento que enviou os irmãos para ter um encontro com ele. E ali os irmãos falam, quando ele indaga como está Jerusalém, como estão meus irmãos de Jerusalém, ele fala, a cidade de Jerusalém está com os muros derrubados e as portas queimadas. E ali Neemias, então ele se prostra, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, ele vai orar um período de 4 meses, ele vai jejuar um
um período de 4 meses. Então ali Neemias, ele ora, ele jejua, ele pede o acesso, ele pede o caminho, porque ele sabia que o provedor de tudo ia estar com ele. Então quando você começa a pedir o acesso, pedir o caminho para o Senhor, a certeza que o provedor, ele vai estar com você. As dificuldades, elas vão vir sim. Elas vão vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez você não vai ter a oportunidade de construir ou até finalizar um projeto que você iniciou. Mas você talvez não vai conseguir concluir esse projeto porque você falou para as pessoas erradas. Porque você expôs aquilo para as pessoas erradas. O que eu tenho a te dizer nessa noite: não fala os seus projetos para ninguém. Não conta aquilo que é só você e Deus para ninguém. Enquanto você não ter a certeza que o Todo-Poderoso, Ele vai estar com você em todo o momento. O projeto é você e Deus. Se Neemias ele contasse os projetos, ele não ia conseguir fazer os muros, ele não ia conseguir restaurar as portas. Era um ambiente que ele tinha entrado, que ele precisaria ter uma certa estratégia. Imagina você contar algo da sua vida para uma pessoa desanimada, uma pessoa que não tem intenção nenhuma de querer caminhar ou querer fazer algo para melhoria para a vida dela. Imagina você contando isso da sua vida para essa pessoa. Será que ela vai te motivar? Será que ela vai te dar aquele empurro para, opa, vai que vai dar certo? Não. Se a pessoa está desanimada, ela vai te desanimar junto. Ela vai falar: ei, irmão, esquece isso, não vai dar certo não. Esquece. Quem é que está financiando isso? Quem é que está aí no centro disso aí? Não vai dar certo não. Esquece. Então, os seus projetos é entre você e Deus. Quando Deus colocar sobre o seu coração algo, não conta. Não conta para ninguém. Foi uma coisa que eu aprendi. Foi uma coisa que eu aprendi dificilmente. Enquanto eu não ver o Senhor me dar a certeza, falar: vai. Porque se Ele me der a certeza, eu posso contar. O que eu quero ver dá errado. Ele já me deu a certeza. Eu já tenho a convicção que Ele está no projeto. Deus, Ele foi o arquiteto de Neemias. Neemias, ele não sabia construir, sabia? Ele tinha alguma formação em arquitetura? Não tinha. Mas eu fico imaginando quando Neemias está ali dobrando o seu joelho e orando ao Senhor: Senhor, eu preciso ir lá para Jerusalém, eu preciso ir lá construir os muros. O Senhor vai falar: Neemias, chegando lá, eu vou te mostrar o projeto, eu vou te mostrar a arquitetura do que é feito. Você vai pegar uma pedra tal, uma areia tal, uma ferramenta tal, porque tem que ser construído dessa forma. Jerusalém, aqueles muros, eles vão ser levantados.
Ele vai ser a proteção da cidade. Não pode ser construído de qualquer jeito. Então fica imaginando o Senhor dando ali as ordenâncias em oração para Neemias, porque a palavra do Senhor diz que quando Neemias chega, que ele faz a ronda sobre a cidade. Eu fico imaginando Neemias falando: ei, aquela porta do peixe ali, ela precisa ser feita dessa forma, aquela porta ali do gado, ela precisa ser feita dessa forma, aquela outra porta precisa ser feita dessa forma, aquele muro ali, ele tem que ser levantado desse jeito. Ei, vocês vão fazer aquilo, vocês vão fazer isso. Então Neemias, ele já chega ali, Deus já tinha colocado na mente dele da forma que ele ia ter que conduzir chegando em Jerusalém. E quando Neemias ele chega na cidade, ele faz a obra perfeitamente, porque o Senhor ele já tinha colocado sobre a vida de Neemias a forma que era para ser executado. Então, meus irmãos, projeto não se conta. Não. Projeto não se conta. Isso é uma coisa que você só pode contar quando Deus ele der a conclusão do negócio. Enquanto ele não falar isso para você, enquanto você não concluir, esquece você contar algo de que Deus colocou para você para o Sabalate. Sabalate ele é usado. Ele vai querer barrar de qualquer forma, ele vai querer barrar de qualquer maneira. Então não se conta projetos, porque a partir do momento que você se conta para alguém o projeto, corre um grande risco de você não conseguir executar e nem finalizar ele. Então nessa noite que você saia daqui entendendo que o projeto que Deus colocou sobre a sua vida espera ser concluído. Espera Deus te dar a resposta, falar: ei, agora você pode falar. Enquanto Ele não te der a certeza, não fala. Não fala, porque você não sabe a intenção daquele que você vai falar sobre as suas. Projeto de Deus não se conta. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que até aqui o Senhor me conduziu para falar com vocês. Eu queria estar chamando minha esposa para estar louvando. Queria que a igreja se colocasse sobre seus pés mais uma vez. Quando eu naquele grupo, eu vi aquela escala. Isso. Que o pastor Renato mandou, eu falei: rapaz, eu sou o último. Graças a Deus por isso. E ali eu falei: eu já vou começar a estudar. E eu comecei a estudar. Só que parece que quando chega na semana, as coisas começam a travar. E eu falei: meu Deus. Eu falava para minha esposa. Eu falava: meu Deus, o negócio tá ficando feio. Começou, era material da obra, e eu tinha que subir, eu tinha que fazer isso. Era o trabalho, era isso, era aquilo. Muitas coisas começou travado quando chega na semana. Mas eu falei: Deus, Ele já tinha me dado uma palavra sobre o meu coração. A partir do momento que eu vi aquela escala. E eu louvei a Deus também porque eu era o último, né? E eu espero ser sempre o último. Porque os últimos serão os primeiros, né? E aí, quando eu vi, eu falei: ainda bem que Deus usou o pastor Renato para pôr eu para ser o último a ministrar. Porque você vai pegando ali o caminho das pedras, né? Então você vai... E quando Deus ele colocou essa palavra no meu coração, eu não sei o propósito de Deus para a igreja. Eu não sei o propósito de Deus para cada um de vocês. Eu só sei de uma coisa: que quando eu vim para esse ministério, eu sou uma pessoa que preza muito pela palavra. E quando eu vim para esse ministério, eu falei: Senhor,
que o Senhor me dê uma luz, para que eu venha gostar do que eu vou presenciar, o que eu vou ali estar juntamente. E eu não sei quais os projetos de Deus para a igreja, mas eu digo uma coisa: Deus, Ele tem o crescimento para essa igreja. E é nítido isso. Hoje você vê o nome da igreja, praticamente ela ser soado aí nos 4 cantos da cidade de Embu das Artes. E eu fico feliz por isso, porque eu tenho a total convicção onde Deus me colocou. E quando você sente essa felicidade, é muito bom. Então Deus, Ele tem algo muito grande, assim como já foi dito aqui por diversas vezes, para a igreja Fonte Bíblica Ágape. Mas o mais interessante é que Deus, Ele tem o crescimento da igreja, mas é nítido também você ver o crescimento do corpo de obreiros juntamente com a membresia da igreja. Então você já vê quem é que está financiando essa obra. É o Todo-Poderoso. Então que nós, eu incluo eu hoje no meio, porque hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo e pela bondade do nosso pastor Renato, hoje eu faço parte do corpo de obreiros da igreja Fonte Bíblica Ágape. Então me incluo no meio. Nós temos que se dedicar mais, buscar mais, para poder ensinar melhor, para poder falar com sinceridade a palavra do Senhor. Então, igreja, não tem outro caminho se não é a palavra. Neemias conseguiu mudar a atitude do povo e motivar judeus lá em Jerusalém. Sabe por quê? Porque depois que ele fez a ronda pelo local, a palavra do Senhor vai nos narrar que ele falou com o povo. Então o que motiva, o que muda é a palavra. Precisou da palavra de Neemias para mudar o povo. Então é isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se é louvor, pode louvar. Amém. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível